e História da Igreja de Cristo de Henri Daniel Rups. Hoje, grandes defensores do dogma, Santo Atanásio e Santo Hilário. Se a Igreja pôde sobreviver a semelhante prova e se conseguiu sair de lá não somente intacta, mas até fortalecida, esse fato se deveu a uma pleiade de homens eminentes que ela teve a felicidade de encontrar ao seu lado. Bem mais do que as miseráveis querelas em que a heresia se ia desagregando, merecem a nossa atenção essas figuras inteiramente votadas a Deus, apaixonantemente fiéis à verdadeira fé, firmes como rochas em posições que nem a intriga, nem as ameaças, nem o exílio, nem a prisão puderam abalar. Entre elas, há duas que se situam na primeira fila, Santo Atanásio e Santo Hilário de Poitiers. Atanásio é, na verdade, uma personalidade grandiosa e terrível, um santo que domina toda a história religiosa do Egito e quase da cristandade inteira durante esses anos conturbados. Dotado de uma inteligência extraordinariamente penetrante, acostumado a todas as sutilezas do espírito oriental, mas sabendo desmascarar as falsas aparências e evitar as armadilhas graças a um bom senso positivo que não o deixava cair em qualquer logro, tinha um caráter de maravilhosa têmpera, do mesmo aço com que Deus fizera os seus apóstolos e os seus mártires. Ao mesmo tempo, maleável e forte, reto nas suas intenções e hábil nas suas manobras. De alma profundamente religiosa, encarnava o tipo desses grandes místicos, para quem a ação é o efeito e o prolongamento da oração, e que, no meio das piores lutas, nunca se esquecem de que pertencem a Deus. Chegou-se a dizer que lhe faltava equilíbrio, que se tornava odioso pelo seu fanatismo e que estava sempre pronto a provocar à sua volta a violência e a discussão. Mas semelhante afirmação não passa de uma calúnia dos seus adversários. Sem dúvida, não se podiam esperar delicadezas num tempo em que se punha em tela de juízo tudo quanto a alma cristã acalentava e em que a Igreja travava uma batalha de vida ou morte. Se citam muitas vezes as palavras de Santo Epifânio, quando disse: ele persuadia, exortava, mas, se lhe resistiam, usava de violência. É necessário que nos lembremos também destas outras palavras, tão repassadas de verdadeira caridade cristã, escritas pelo próprio Santo Atanásio, quando disse: o que o próprio da religião não é obrigar, mas convencer. Vimos-lo, quando era ainda um simples diácono, mostrar-se zeloso entre aqueles que odiavam o bispo Alexandre e exercer já uma profunda influência. Então veja, pausa para comentários. Quero destacar aqui essa frase de Santo Atanásio: o que é próprio da religião não é obrigar, mas convencer. E aí, seguindo aqui o texto, Atanásio ele ficava ali às franjas de Alexandre, o bispo de Alexandria, famoso, e já começava a aprender com o seu mestre e já também ao mesmo tempo exercer influências. Encontramos-lo depois no Concílio de Nicéia, trabalhando nos bastidores, agindo secretamente, mas de uma maneira tão decisiva que, dizem as testemunhas, choveram sobre ele as inimizades. Em 328, quando morre o velho prelado que tinha sido seu guia, a voz popular arrasta-o para a sede episcopal. É um homem firme, é uma fortaleza, um verdadeiro cristão, um asceta, um verdadeiro bispo.
alguém disse. Pensa em recusar um cargo cujo peso já calculava antecipadamente, mas cede a uma exigência que reconhece ser sobrenatural. Tinha 30 anos quando foi sagrado bispo e continuará a sê-lo até até o final de sua vida, isto é, durante outros 45 anos. Ou seja, ele viveu até 75 anos. Foi sagrado bispo aos 30 e, por 45 anos, exerceu o episcopado. Que episcopado! Que episcopado! Terá havido outro tão agitado em toda a história do cristianismo? As dificuldades começaram no dia seguinte ao da sagração. Todos aqueles que ele tinha combatido enquanto fora conselheiro de Alexandre unem-se agora contra o jovem bispo, os cismáticos melicianos e os arianos impenitentes. Na corte imperial, todos os partidários de Eusébio veem com maus olhos como prospera no Egito o poder da ortodoxia, e em diversas dioceses há bispos que julgam que a sede episcopal de Alexandria se está tornando incômoda. Estes rancores culminam no escandaloso concílio de Tiro em 335, no qual os eusebianos e os melecianos estenderam as suas armadilhas a Atanásio, mas as acusações viram-se contra eles e os afundam no ridículo. Acusam-no de ter mandado matar um cismático, e este aparece vivo no momento preciso da acusação. Ridículo. Acusam-no depois de impudicícia e incontinência, mas a meretriz comprada que apresentam não o reconhece, e mais ainda, engana-se e aponta para outro bispo denunciando-o como culpado de manter relações com ela. Agora olha que coisa, né? Olha que coisa. Provavelmente compraram uma mulher para poder acusar Atanásio de impudicícia, ou seja, de lascívia, de ter tentado, enfim, violentá-la de alguma maneira, assediá-la. E ela nem sabia quem era Atanásio, deve ter ganhado um dinheirinho ali qualquer, e na hora de acusar, é tão mal feito, o ardil, né, foi tão mal feito, que ela aponta para outra pessoa, se referindo a essa pessoa como Atanásio, né? Então, é evidente, né, truística sabotagem, truístico golpe, né? E que ficou muito evidente ali aos olhos de todos, e Atanásio sequer precisou se defender. A decisão, porém, tinha sido tomada antecipadamente e Atanásio, então, é deposto, né? Mesmo assim, mesmo com esses ardis muito mal feitos, por sinal, mas mesmo malogrando esses ardis de maneira tosca, não tinha muito o que fazer. Atanásio já estava decidido, ele deveria ser deposto. Corre a Constantinopla, menos para defender a sua causa junto do imperador, do que para denunciar as intrigas arianas. Mas, pouco informado sobre os métodos da corte, é considerado por Constantino como um agitador, bom apenas para perturbar a unidade, e recebe ordem de partir para Trevlis. É o primeiro exílio, a que se seguirão outros 4. Ou seja, 5 exílios teve em sua carreira Santo Atanásio. Aquilo que Atanásio ousou dizer a Constantino, heróica e obstinadamente, há de repeti-lo aos filhos deste. Sem nunca se cansar, há de estigmatizar o erro e a heresia, sejam quais forem as novas formas que assumam e as metamorfoses por que passem. Chamado do exílio em 337, atacado de novo e obrigado a refugiar-se em Roma, enquanto um herege se empoleira na sua sede, luta sempre de concílio em concílio com uma energia terrível. Para ele não há dificuldades nem preocupações. São nuvens que passam, dizia sorrindo. Instalado na Gália, na Itália do Norte ou no Reno,
continua a ser o porta-voz de Deus que sempre foi e aproveita o novo exílio para tornar conhecida no Ocidente a instituição monacal que o Egito acabava de ver nascer. Em 346, pôde finalmente voltar a Alexandria e durante 10 anos desfrutou de uma certa calma, o que lhe permitiu estabelecer um vasto relacionamento com mais de 400 bispos fiéis ao dogma de Nicéia e escrever as suas obras doutrinais mais importantes. No pior momento da confusão ariana, os seus inimigos atacam-no mais uma vez. O próprio Papa Libério, ameaçado, parece hesitar, e o imperador Constâncio impõe pela força aos concílios de Arles em 353 e de Milão em 355 uma nova condenação de Atanásio. Mais uma vez, o santo foge e esconde-se no deserto, justamente a tempo de ali recolher o último suspiro do seu velho amigo Antão, o grande eremita da Tebaida. Durante 6 anos, acossado pelos esbirros do imperador, continua a dirigir de longe a sua igreja, tornando-se assim o patriarca invisível. Os seus escritos polêmicos, em que o arianismo e seus subprodutos são atacados sem piedade, circulam por toda a parte. Quando Constâncio morreu, pôde finalmente regressar a Alexandria e o concílio que ali reuniu em 362 marca o seu triunfo. Encontram-se lá todos os confessores da fé que proclamam a sua adesão irredutível ao dogma de Nicéia, ao Filho igual ao Pai. Apesar de outros dois curtos exílios, continuou a desempenhar até a última hora este papel de baluarte da verdade. Quando morreu em 373, era certamente o homem mais célebre, a autoridade mais notável de toda a Igreja. Desta vida tão profundamente empenhada na ação, seria vão reter apenas o lado movimentado e pitoresco. Padre da Igreja, Santo Atanásio encontrou maneira de, através de uma existência tão agitada, legar-nos uma imensa obra literária, não só polêmica, destinada a pulverizar a heresia, mas também dogmática, como os discursos contra os gregos e sobre a encarnação do Verbo, e exegética, como a exposição e comentário dos Salmos, ou ainda moral, como o admirável Tratado da Virgindade, ou mesmo histórica, como a sua Vida de Santo Antão, primeiro tratado sobre a existência monástica. Uma atividade tão prodigiosa deixa-nos espantados e enche-nos de admiração. Mas, quando a julgarmos dentro das perspectivas da história, desesperarmos uma admiração muito maior, a intuição genial que Santo Atanásio teve dos verdadeiros problemas suscitados pelas realidades que estavam em jogo. No meio do turbilhão ou do caos das discussões, ele viu perfeitamente que 2 fatos eram primordiais. Recusando-se a ser um teólogo especulativo, um fabricante de sistemas como havia tantos, aferra-se à realidade da encarnação e define o dogma com clareza, dizendo: nem análise requintada nem terminologia erudita afirma da lei, mas uma explanação ampla e popular, tornando acessível a todos a revelação da Trindade. O seu raciocínio é muito simples. Cristo veio para nos salvar, para que nós tornássemos como Deus. Como é que nos divinizaria se ele mesmo não fosse Deus? Quem não possui alguma coisa senão por reflexo ou por empréstimo, nada pode dar aos outros. Se Cristo nos dá a divindade, é porque ele a tem. Quem não compreenderia semelhante linguagem? Em resumo, aquilo que os teólogos muito sutis cercavam de brumas e de abstrações, Santo Atanásio, homem de um punhado de ideias simples, constantemente repetidas e plenamente vividas, mostra-o como o pão de cada dia de todo cristão. O dogma da encarnação, base da redenção, bem como a certeza do Pai igual ao Filho, já
já não são definições ou frios enunciados, são realidades vivas e cálidas da alma. O Verbo se fez homem para nos tornar divinos, repete ele sem cessar. É desta afirmação que o cristianismo viverá de século em século, e é dela que se tem nutrido até os dias atuais. A outra intuição de Santo Atanásio não foi menos decisiva. Percebeu perfeitamente o perigo que representava para a Igreja a intervenção indiscreta dos seus novos protetores e opôs-se a ela com todas as suas forças. Antes de todos esses grandes chefes cristãos que, no decorrer dos tempos, hão de resistir à influência do poder público, é ele quem ousará afirmar perante os todo-poderosos Césares de Bizâncio a independência do cristianismo. Não é permitido, gritou ele no Concílio de Milão, misturar o poder imperial com o governo da Igreja. E acrescentou depois, na sua linguagem rude, que submeter-se ao poder seria proceder como os eunucos. Tal atitude viria a ser decisiva e havia de ser imitada. O futuro se encarregaria de lhe dar razão. Assim, era Atanásio, eminente defensor da fé e da liberdade em Cristo. Com toda a justiça, a Igreja soube prestar-lhe homenagem. Foi o primeiro dos bispos, não martirizados, elevados aos altares, e é um dos seus grandes doutores. Quanto a Santo Hilário de Poitiers, é costume dizer que foi o Atanásio do Ocidente. É uma afirmação que caracteriza bem o seu papel, mas, sobretudo, uma forma de sublinhar que as bases do seu pensamento são as mesmas do grande doutor de Alexandria. Como ele, o santo da Gália é movido por um amor ardente, apaixonado, para com Cristo feito homem, o Verbo encarnado. No seu livro fundamental da Trindade, faz uso de termos tão comoventes que chegamos a distinguir, com 7 séculos de antecipação, as ideias mestras de um São Bernardo. É esta realidade viva de Cristo, alicerce da verdadeira fé, que ele também se empenhou em defender e pela qual também sofreu sem se abalar a aprovação, a injúria e o exílio. A sua vida, no entanto, nem de longe foi tão movimentada como a do egípcio, em primeiro lugar, porque o seu caráter era menos abrupto, menos polêmico. Nas suas relações com os semi-hereges, tentou muitas vezes reconduzi-los suavemente ao seio da Igreja, ao invés de combatê-los. Em segundo lugar, porque o Ocidente era infinitamente menos agitado por questões e paixões teológicas do que o febril Oriente. No entanto, a sua vida decorreu de tal forma que este homem de grande fé pôde prestar a Deus o seu testemunho com uma intrepidez que quase igualou a do seu êmulo. Nasceu em 315 em Poitiers, de uma família rica e possivelmente pagã, que lhe deu uma sólida cultura civil. Quando era ainda um adolescente, é ele mesmo quem o conta, encontrou entre as vorazes leituras que fazem as delícias da adolescência um exemplar do Evangelho segundo São João. O prólogo alvoroçou, como rapaz habituado às coisas do Espírito, moeu e remoeu durante muito tempo aquela pequena e famosa frase: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi o meio de que Deus se serviu para ganhar esta alma. Uns anos mais tarde, já casado e com sua filha, Hilário batizou-se e pouco depois pedia para receber as ordens sagradas. Em 354, é já bispo da sua cidade natal, a tal ponto o seu caráter, a sua fé e a sua inteligência se tinham imposto nos meios cristãos. Estava-se então no mais aceso das batalhas arianas e a heresia parecia prestes a triunfar. Hilário está na primeira linha de ataque. Em 355, provoca em Paris a reunião de um sínodo em que o arianismo é rejeitado. O defensor da seita da Gália, um tal Saturnino de Arles, riposta contra sínodo
que se realiza em Bézias. Hilário, que comparece e se levanta contra o erro com toda a sua estatura moral, atrai sobre si a cólera do César Arianófilo Constâncio e é expedido para a outra extremidade do império. A polícia, como se vê, era fiel aos seus métodos, fixando residência na Frígia. Proveitosa estadia. Enquanto dirige a sua diocese por meio de cartas, escuta a fundo a teologia oriental que o Ocidente conhece pouco e o seu livro sobre a Trindade reflete, felizmente, esse estudo. É nesta ocasião que tenta reconduzir ao catolicismo os homeusianos, que são os mais moderados dos hereges arianos. O seu prestígio em todo o Oriente cristão torna-se tão grande que o imperador julga conveniente reenviá-lo para a Gália. É uma medida de clemência que, no entanto, de forma alguma impede Hilário de disparar contra um amigo dos hereges um terrível panfleto que correrá a socapa por toda a parte. Tendo regressado a Poitiers, retoma a luta em Paris, onde o Concílio de 360 serve de prelúdio à obra do Concílio de Alexandria, que Santo Atanásio ia reunir, e na Itália também, onde todos os arianos têm tal medo do seu regresso, que se unem para expulsá-lo, inclusive. Ao mesmo tempo, procura difundir na Gália o ideal monástico, multiplica as visitas às igrejas e escreve tratados dogmáticos, comentários sobre o livro de Jó, sobre os Salmos, sobre São Mateus, bem como o Tratado dos Mistérios, em que estuda as figuras proféticas do Antigo Testamento. Desenvolveu, como Santo Atanásio, uma atividade gigantesca. Quando morreu, toda a Gália o considerou santo e numerosas povoações passaram a ter o seu nome. São Martinho considerar-se-á seu discípulo, e sempre se repetirão nos conventos e nas igrejas os belos hinos que ele compôs à moda do Oriente. Citamos particularmente como grandes defensores da fé ortodoxa dois santos de primeira grandeza, Santo Atanásio e Santo Hilário, porque as suas personalidades têm o valor de um símbolo. Não foram os únicos, mas suas personalidades têm o valor de um símbolo. Mas por um dever de equidade absoluta, teríamos de citar ainda muitos outros. Assim temos no Oriente Santo Alexandre, que foi o bispo de Atanásio, ou seja, o Alexandre de Alexandria, e de quem possuímos duas epístolas, uma das quais é uma refutação em regra do arianismo. Santo Eustáquio de Antioquia, que foi um dos mais corajosos adversários e depois vítima de Eusébio de Nicomédia. Marcelo de Ancira, que teve o mesmo destino, e ainda Santo Efrem, cristão da Mesopotâmia, grande contemplativo e místico, pensador poderoso, que deu início à literatura síria, a quem se atribui a autoria aí, por exemplo, do livro de Enoque, por exemplo, do segundo livro de Enoque. No Ocidente, além de Ósio de Córdoba, cuja importância já vimos, temos Lúcifer de Cagliari, violento, veemente e ardoroso combatente da ortodoxia. Não porque ele combate a ortodoxia, ele combate pela ortodoxia. Vitorino, retórico africano, que tentou opor ao arianismo argumentos filosóficos mais ou menos platonizantes, e São Zenão, bispo de Verona, que ainda hoje é ali venerado. Se a heresia teve personalidades variadas, a ortodoxia teve-as ainda mais. A Igreja combateu em todas as frentes e de todas as maneiras. Defendida por homens desse porte, desse jaiz, a ortodoxia acabou por triunfar. E triunfou porque o arianismo atingia frontalmente a verdade profunda do cristianismo e as aspirações mais íntimas da alma fiel, que não se conformava
com ver Jesus colocado no simples plano humano, né? Posta de lado como religião de Estado, a heresia sobreviverá muito modestamente durante 1 ou 2 séculos na Alta Itália, na Ilíria e nas províncias do Danúbio, para depois se perder nas areias. E a corrente a corrente intelectual, nascida do sacerdote de Alexandria, não passará de tênue veio subterrâneo, bom apenas para alimentar de tempos em tempos alguma tese crítica hostil a Cristo e para reaparecer nos nossos dias em certos setores do protestantismo liberal ou nas estepes áridas de um Guinebert. Mas, se esta grave doença terminou por uma cura completa, não é menos verdade que deixou 2 sequelas, ambas muito importantes para o futuro. No decorrer do conflito, uma parte do episcopado, especialmente certos elementos políticos, tinha concordado em aceitar o imperador como chefe religioso. Bizâncio, capital política, tendia assim a tornar-se também a capital religiosa, de onde partiram as ordens e de onde dimanava, né, a verdade. O concílio de Constantinopla, em 381, decretaria que o bispo de Constantinopla tem o primado de honra depois do bispo de Roma, tem o primado de honra depois do bispo de Roma, porque Constantinopla é a nova Roma. Isto queria dizer, em termos claros, que Bizâncio não reconhecia a Roma senão uma precedência, um simples privilégio de antiguidade. E, além disso, que esta antiguidade era reconhecida também a cidade eterna, não porque ela fosse a sede de Pedro, mas porque fora a dos primeiros Césares. Ora, essas concepções eram bastante inquietantes. Ao tornar-se de fato a capital do império, pretendia Bizâncio assumir também o papel de capital religiosa? Roma, que se mantivera tão firme ao lado de Nicéia, que contava tantos papas notáveis, nunca se sujeitaria a semelhante esbulho. Existia, portanto, pelo menos virtualmente, um antagonismo que os fatos se encarregariam de mostrar. No século V, veremos Bizâncio aumentar de importância quando o Sínodo Permanente, com sede junto do imperador, se arvorá em teólogo supremo, canonista infalível, conselho superior das dignidades e promoções eclesiásticas. É o bizantinismo que nasce, né, da crise ariana, com a sua pretensão de situar o patriarca de Constantinopla no mesmo nível do Papa e o imperador acima de todas as hierarquias religiosas. Prepara-se a partir de agora o cisma grego do século IX, que que já estava, né, em germe desde a fundação de Constantinopla. Bom, é o cisma grego nascendo aí, né? A outra consequência da crise ariana não devia esperar 500 anos para se manifestar: a conversão dos bárbaros ao cristianismo herético. Todos esses povos, estabelecidos ao longo da fronteira que ia do Mar Negro às embocaduras do Reno, godos de todas as variedades, ostrogodos e visigodos, alanos, gépidas e suevos, francos e alamanos da Germânia, lombardos e burgúndios, mantinham numerosas relações com o império, principalmente por intermédio de seus irmãos e primos, que já se haviam fixado em massa em muitas províncias. Entre os germanos já havia conversões ao cristianismo desde o século III. Os godos da Rússia do Sul tinham já igrejas nos começos do século IV, visto que um bispo da Gótia, né, ou Gócia, em latim, visto que um bispo da Gótia tomara parte no concílio de Nicéia. No Danúbio, o cristianismo estendera-se graças aos prisioneiros que regressavam ao seu país. A igreja começava, pois, a penetrar nessas regiões bárbaras, bem como a ganhar as tribos instaladas no império quando apareceu Úlfila. Nascido por volta de 311 entre os godos cristianizados, tendo sangue romano e germano nas veias,
era um homem de grande inteligência, espírito preciso e aberto, e imbuído das três culturas, grega, a latina e a germânica. Leitor da sua igreja, enviado em missão, digamos assim, vai redigir em grego, né? Então ele vai ler aqui na igreja onde ele exercia a sua função. Ele vai ser o lente, ele vai ser o leitor. E ele foi enviado em missão ao concílio de Antioquia de 341. Foi ali apanhado nas malhas sutis de Eusébio de Nicomédia, que fez dele um bispo ariano. Quando regressou, levava consigo os germes heréticos. É o tal do Úlfila. Tendo organizado um alfabeto novo, olha, veja só, traduziu para o gótico os livros santos e dedicou-lhes imensos comentários. Fundou-se, portanto, uma Igreja Nacional dos Godos sob a sua direção. Compreendendo perfeitamente o que podia convir à mentalidade simplista dos bárbaros, aplicou-se a esquematizar o cristianismo, eliminando-lhe toda a dogmática complicada e acentuando tudo quanto pudesse ser fonte de energia e força. Um clero pouco culto, mas de fé robusta, presidia as cerimônias noturnas ao ar livre, sob o clarão de tochas. A hierarquia das três pessoas divinas surgiu aos olhos destes excelentes guerreiros como um prolongamento celeste das hierarquias militares, e o triunfo deste cristianismo tão particular foi fulminante entre todos os bárbaros. Duas consequências hão de derivar desta conversão dos bárbaros ao arianismo. Quando o império se tornar inteiramente católico no tempo de Teodósio, a diferença de religião entre ele e os seus súditos germanos, domiciliados nas suas fronteiras, determinará um profundo antagonismo. Um império que, se tivesse conservado ariano, teria talvez podido absorver os godos arianos. O império católico teria incorporado a si godos que continuassem católicos, mas entre o império católico e os germanos arianos, a oposição religiosa vem juntar os seus motivos de ódio àqueles que já, por si, resultam dos apetites alimentares. Porém, ao mesmo tempo, quando se derem as grandes invasões, quando visigodos, burgúndios, ostrogodos, lombardos e vândalos se instalarem no império, será a Igreja Católica que encarnará a resistência a estes novos senhores, a esses invasores instalados em terras latinas, e cujo pseudo-cristianismo os levará a isolar-se no orgulho e no desprezo pelos vencidos. E chegará um dia em que, apoiando com todas as suas forças uma outra horda germana, que passará do paganismo para a verdadeira fé, a Igreja se servirá de Clovis e dos seus francos para abater as altivas realezas arianas. E então Voilier completará Niceia. Voilier se refere à batalha travada em 507 entre o rei franco Clovis, cristão, e os visigodos arianos, chefiados por Alarico II, que assegurou o predomínio franco no Ocidente. Eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo, veremos o maniqueísmo, peste vinda do Oriente.